Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano no Colégio Emaús. Bom, pessoal, nessa primeira aula vamos fazer uma breve revisão da primeira unidade. Foi o conteúdo que nós acompanhamos aí ao longo do início do ano, né, durante as aulas presenciais. E para esse início, né, desse novo formato das aulas, vamos fazer uma revisão indo nos principais temas da unidade 1. Então, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, entre a página 8 e 58. É uma unidade extensa, tá? Muito grande, nós falamos de muita coisa, características do planeta Terra, falamos um pouquinho de outros planetas, falamos um pouquinho também sobre o universo, tá? De início, né, nós estudamos alguns conceitos aí do planeta Terra, das características mesmo do planeta Terra, que no livro de vocês chama de a dinâmica da Terra. Como que a Terra funciona? Qual que é o formato? Quais as características físicas, químicas, né? E a sua composição, seja na crosta, né? Lá dentro, na parte interna e na atmosfera, né? Falamos muito sobre o planeta Terra. Então, de início, ao observar um planisfério, podemos imaginar os continentes como peças de um quebra-cabeça que poderiam se encaixar e formar em um único e gigantes, né, continentes, no caso. E é exatamente isso, pessoal. Tanto que existe uma teoria que refala isso, né, que antigamente os continentes eram todos unidos, formando um só continente, só uma massa, né, só um corpo, só um continente chamado de Pangeia. E ao longo dos anos do planeta Terra, devido à teoria que os continentes vão se afastando, que nós vamos falar nessa aula ainda, foi formando aí os continentes atuais. Lembrando que não foi de um ano para o outro, foi ao longo de centenas de anos. E é essa teoria aí, ó, a teoria da deriva continental, vocês lembram? Pois é, deriva. O que é deriva? Movimento, lembram? Movimento, ou seja, de que os continentes estão movimentando de maneira bem lenta, quase imperceptível. Na realidade, é impossível de a gente perceber, tá? A espécie humana, nós sobrevivemos uma média de 80, 70 anos. E aqueles humanos que sobrevivem durante 100 anos é muito mesmo. Então, esses continentes, eles se afastam na média, e existem estudos, relatos que dizem que é em torno de 2 centímetros por ano. Olha só, 1 centímetro a olho nu mesmo, é quase difícil da gente ver, tá? 1 centímetro de um fio de cabelo. Imagine de um continente, né? Então, de fato, a gente não vê esse deriva do continente, tá? É difícil da gente fazer esse diagnóstico. Poxa, então como que os pesquisadores conseguiram identificar isso? Conseguiram relatar e entender que isso acontece? Bom, primeira evidência clara, né, é justamente o formato, como eu falei aqui, que o formato dos continentes atuais, eles parecem como um quebra-cabeça, não é mesmo? Olha aqui, a região oeste da África, ela quase encaixa perfeitamente aqui na região leste da América do Sul, né? A América do Norte vem encaixando também, ou seja, é uma primeira evidência. Mas, Renan, tá, parece, mas precisa de mais coisas, né? Precisa de mais evidências para realmente comprovar esse movimento. Sim, existem outras
que nós vamos continuar falando. A principal teoria que comprovou esse movimento é uma outra teoria, chamada de teoria da tectônica das placas. Bom, vamos lembrar um outro conceito importante, que é a litosfera e a hidrosfera. Lembram? Lembra de quê? Água. Hidrosfera. Esfera do planeta Terra, né? Então, hidrosfera. Aquela parte do planeta Terra onde tem os oceanos, onde vai ter a maior parte de água. E na litosfera é a parte continental mesmo, aonde vai estar os continentes. Importante lembrar que a hidrosfera é muito maior do que a litosfera. Tem muito mais água no planeta Terra do que continente, né? Enfim, quando juntamos aí a litosfera com a hidrosfera, formamos a biosfera, tá? Que é a parte do planeta Terra, essa superfície onde há condições de vida, onde pode existir vida, tá? Então, acima, quer dizer, na realidade, abaixo dessa litosfera e essa hidrosfera, existem as placas tectônicas, tá? Que já foi bastante estudada aí, inclusive já até delimitada. Existem várias placas aí. A mais próxima, onde a América do Sul está incluída, é chamada de placa sul-americana. Essa ilustração está aí no livro de vocês também, então é só acompanhar. Então, relembrando que a gente estava precisando de mais evidências para comprovar esse movimento, né, essa deriva dos continentes. A tectônica, a teoria da tectônica de placas, ela auxilia, né, ela norteia e evidencia mais ainda esse movimento. Por quê? Através dos movimentos de frisão de uma placa com a outra, podem ocorrer vários eventos, tá? Inclusive terremotos, né? Vulcanismos. Então, o tipo de movimento, seja divergente ou convergente, lembra desses dois nomes? Podem, inclusive, formar grandes cordilheiras, tá? Que é o caso da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Existe também a Cordilheira do Himalaia, tá? Então, olha só que interessante. A América do Sul, ela tem um formato muito parecido, né? É que a porção oeste é praticamente delimitada pela placa. E o que tem aqui? A Cordilheira dos Andes, tá? Então, os movimentos divergente ou convergente entre as placas, ele pode unir alguns continentes ou ir afastando um dos outros, tá? Uma outra coisa que pode interferir são os vulcões, né? Que está dentro dos vulcões, né? Devido à pressão, à temperatura enorme que está lá dentro. Se ele está em ativo, vai sair magma, e esse magma vai sair para a litosfera ou a hidrosfera e pode formar rocha, né? Lembram que o magma, quando ele sai dentro do vulcão, ele se transforma num tipo de rocha? Lembra o nome dela? Rocha ígnea. Pois é, o acúmulo dessa rocha pode ir unificando, né? Formando ainda mais. Lógico que não é um evento único, isso é centenas de eventos ao longo de centenas de anos. Vão formando aí continentes, tá? Eles podem dividir, vulcões, terremotos, podem dividir partes de continentes. Então, essa tectônica, esse intenso movimento das placas tectônicas interferem e modificam os continentes e o seu formato. Então, chegamos em um ponto que os continentes hoje são desse formato. Só que acabou por aí, né? Eles pararam de se distanciarem? Não, eles se distanciam ainda, só que, como eu já disse no início da aula, é um evento imperceptível. Nós não conseguimos ver porque é muito pequeno o movimento
em relação ao tempo que nós sobrevivemos. Então, nós estudamos isso, né, das camadas do planeta Terra, né, dessas diferenças tectônicas de placas, e estudamos também as camadas da atmosfera. Vocês lembram? Olha aqui. Tente, tá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exo já de saindo de fora, exosfera. São as camadas da atmosfera, tá? Então, à medida que eu vou subindo, distanciando da Terra, está diminuindo a disponibilidade de oxigênio, né? Onde que tem mais oxigênio? Aqui, na troposfera, tá bom? E olha só que interessante, na troposfera que vai ocorrer os voos comerciais, né? Aqui entre a mesosfera e a estratosfera tem a camada de ozônio, lembra que na sua maior parte vai ter o gás ozônio, tá? Que é super, tem uma importância aí muito valiosa para o planeta Terra, nós vamos falar dele daqui a pouco, tá? E essas são as camadas aí da atmosfera que nós falamos bastante também. Poluição ambiental, tá? Nesse capítulo, eles falam exclusivamente de poluição atmosférica, mas vocês lembram que vocês assistiram um vídeo falando de poluição de modo geral? Pois é, poluição ambiental tem vários exemplos. Podemos falar, um exemplo, a poluição sonora. Olha só, se você está conversando com um amigo seu, um conhecido, e passa um carro de som com o som ligado no último volume, você vai ficar nervoso na hora, entendeu? E você vai fazer duas coisas. Uma é tentar falar mais alto que o som, então você vai aumentar seu tom de voz, ou você vai calar, você vai falar, não, vou esperar esse som passar, você fica nervoso, né? Se você começar a falar mais alto, se você optar em aumentar seu tom de voz, você já vai prejudicar sua garganta, porque você vai estar gritando para você conversar com seu amigo, né? E isso é extremamente prejudicial. Nós não podemos forçar, ficar gritando o dia inteiro, né? Se a gente forçar sempre a nossa garganta, pode gerar algumas doenças sérias, tá? Então, poluição sonora existe, por mais que pareça imperceptível, né? Mas ela existe também, tá? E pode gerar, inclusive, doenças em pessoas que são expostas a ruídos, barulhos intensos durante o dia a dia. Por isso que quem trabalha em indústrias de fabricação de carros, né, e entre outros, tem que usar o protetor auricular, né, que evita o som em excesso. Tá? Então, a poluição sonora é muito importante. A poluição das águas e dos mares também, nem precisa de falar muito, né? O quanto que é prejudicial para nós e para os seres vivos. Vocês lembram que baleia se alimenta como se fosse um filtro? Ela abre a boca e para entrar o crio. Só que entra água junto também. É o tamanho do bicho, né? Ela abre a boca, entra o crio, que é o alimento dela, junto com a água. Só que a quantidade de resíduo que vocês estão jogando, que nós estamos jogando nos mares, nos oceanos, ela está abrindo a boca e está entrando plástico, né? Resto de linha de pescador, né? Então, é um problema muito sério, muito complexo e que nós devemos prestar mais atenção na poluição de águas doces, principalmente, tá? Porque é o tipo de água que nós usamos para fazer o tratamento de água para a gente beber, e as águas dos mares também, dos oceanos, do solo também, tá? A poluição, descarte, esgoto doméstico, vai poluir principalmente o solo, que vai afetar árvores e acaba afetando também a água. Está no solo, a água vai correr, né? E polui ambos. E a poluição atmosférica? Principais causadores: carbono em suas duas variantes, o CO ou o CO2. O nome do CO,
monóxido de carbono. Por que monóxido? Olha só, eu tenho uma molécula de oxigênio, então monóxido de e o carbono, tá? Monóxido, uma molécula de oxigênio. CO2, dióxido, duas moléculas de oxigênio mais o carbono. São os dois principais gases, tá? E eles saem de onde? Eles são emitidos principalmente de veículos e queimadas. Veículos que funcionam através de gasolina, tá? Combustíveis fósseis. O que acontece? Quando a queima do combustível, eles liberam esse CO2 aí para a atmosfera novamente. O combustível fóssil, aí, um exemplo, é o petróleo, que está lá no fundo dos oceanos, eles retiram, fazem a gasolina, você coloca no seu carro, e a queima dele para o carro continuar, para o carro andar, e esse gás é emitido novamente aí para a atmosfera. É o principal, os dois, que vão para a atmosfera, chegam na camada de ozônio e intensificam a camada de ozônio, gerando superaquecimento global, tá? Lembram que o aquecimento global é comum? Sim, o planeta Terra, ele já possui uma temperatura normal dele, né? Ele já é quente, tá? Porque recebe as luzes do Sol, né? E a camada de ozônio ajuda a manter essa temperatura para não esfriar demais também as condições do planeta, tá? Só que a intensificação por esses gases, CO e CO2, prejudicam e geram diversas consequências, ocorrendo o superaquecimento global. Outro exemplo de gás poluente aí, nós estamos falando de poluição atmosférica, são os óxidos de enxofre e de nitrogênio, né? Não é tão comum quanto o CO e o CO2, tá? Porém, eles geram as chuvas ácidas, tá? Ele é extremamente ácido mesmo, eles se acumulam aí na atmosfera quando eles condensam para ocorrer a precipitação, ou seja, a chuva, eles geram várias consequências em áreas urbanas, né? Em status, chega a corroer mesmo algumas estruturas, tá? É extremamente prejudicial. Aí está exemplificado uma camada de ozônio, olha só, como eu disse, ela é natural, contém principalmente o gás ozônio, tá? Tem gás lá, o gás ozônio, que é natural também, só que com a quantidade de CO e CO2 que o humano emite para produção com o uso de carros, automóveis, né? E com as queimadas, que na queimada também libera CO2, intensifica essa camada. E o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos? Principalmente diminuir o desmatamento. Se você está diminuindo o número de madeiras que estão sendo queimadas, de árvores que estão sendo queimadas, você já elimina uma quantidade boa de CO2 que vai voltar para a atmosfera, né? É importante que mantenha esse carbono nas árvores, né? Elas retêm, e além de fazer um papel super importante, que é a produção de oxigênio através das fotossíntese. Então, só de diminuir o desmatamento já auxilia demais esse superaquecimento global, que tem diversas consequências também, né? Como uma delas, né, é o derretimento das geleiras, que vai aumentar os níveis dos oceanos, entre outras consequências. Como também uma outra medida para minimizar os efeitos é, se possível, né, diminuir o uso de automóveis. Desta forma, você vai estar evitando que esses gases vão parar na atmosfera. Para a próxima aula, então, façam a leitura da página 48 até a página 58. Um grande abraço, bons estudos e lembre-se sempre, juntos
no caminho certo.